É a ETF SPHD. Como que essa ETF funciona? Como eu te falei, ela tem filtros mais específicos. Então, o que ela faz? Ela pega as 500 empresas do S&P 500. Dentro dessas empresas, ela vai selecionar as 75 que mais pagam dividendos. Aí, dessas 75 aqui, ela passa mais um filtro ainda. Ela vai pegar somente as 50 que tem menor volatilidade. Então, eles têm uma forma de medir a volatilidade da empresa. Uma empresa que balança demais lá no gráfico, sobe e desce demais, eles já eliminaram. A ideia desse ETF aqui é dela ser um pouco mais estável mesmo, menos volátil e ainda ter essa característica de pagar bons dividendos. Então tá aqui a página da ETF. Essa aqui é da gestora Invesco e veja que só no nome dela já tá bem claro isso aqui que eu acabei de explicar, né? S&P 500, High Dividend, ou seja, altos dividendos e Low Volatility, e baixa volatilidade. Então aqui ó, a taxa de administração dela é bem baixa também, 0,3% ao ano. Pro mercado americano isso aqui não é tão baixo, mas comparando com as ETFs do Brasil, por exemplo, é um custo bem baixo. Quando a gente vem aqui nas empresas que tem dentro dessa ETF, ela tem 50 empresas com essa seleção aqui que eu te expliquei. Você vai perceber que tem algumas empresas bem conhecidas aqui, por exemplo, essa Verizon aqui, ela é uma empresa de telecomunicações lá nos Estados Unidos. A Pfizer, uma empresa bem conhecida aqui. AT&T aqui também é uma empresa de comunicação lá nos Estados Unidos. E várias empresas que a gente não conhece, porque são empresas específicas lá do mercado americano. E isso aqui que é o legal das ETFs, porque se a gente for fazer stock picking, pegar ações individuais, a gente vai pegar das maiores empresas, que são as empresas que a gente conhece, Apple, Google, Amazon. Só que tem várias boas empresas nos Estados Unidos que a gente não faz nem ideia que existem, só que elas estão aqui dentro desse fundo e vão colocar dinheiro no nosso bolso da mesma forma. E aí aqui na página do investidor 10 aqui da ETF, aqui já é diferente. Aqui elas têm sim valorização. Veja aqui que o dividend yield dela tá 3,2, como eu te expliquei, isso aqui em dólar é sim uma coisa boa, mas veja que no último ano ela valorizou 18%, isso em dólares. Então imagine só quanto dinheiro você teria ganhado se você tivesse segurado essa ETF aqui no ano de 2024. O dólar se valorizou 27% em relação ao real, a ETF em dólar se valorizou 18% e você ainda teria recebido mais 3,2% em forma de dividendos. Então isso aqui é muito poderoso mesmo. E aí aqui vendo o histórico de dividendos dela, ó, ela paga todos os meses, ó, novembro 13 centavos de dólares, dezembro pagou direitinho, janeiro pagou direitinho, ela tem esse histórico de pagamento mensal certinho aqui. Então é uma excelente ETF para quem gosta de receber dividendos em dólar mesmo. E a última ETF que eu quero te mostrar aqui é a ETF NOBL. Essa aqui é da gestora ProShares e ela também usa como base o S&P 500, só que ela investe aqui nas empresas que são chamadas de Dividends Aristocrats. O que isso significa? Ela pega também como base o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e aí, diferentemente da ETF anterior, ela não vai pegar um número específico, ela simplesmente vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e vai pegar uma segunda peneira e vai falar o seguinte, ó, dentro dessas 500 empresas, eu quero selecionar somente as empresas que não só pagaram, mas que aumentaram os seus dividendos de maneira consecutiva nos últimos 25 anos, ou seja, nós estamos aqui exatamente em 2025. Então, as empresas que estão dentro dessa ETF aqui, desde o ano 2000 até hoje, elas vêm pagando dividendo todos os anos e todos os anos elas vêm aumentando os dividendos que ela paga. Então isso aqui é um filtro de qualidade muito grande, porque como os gringos gostam de falar, né, dividends don't lie, ou seja, os dividendos não mentem, né? Uma empresa ela pode contar o discurso mais bonito que for para você gostar dessa empresa. Agora, os dividendos que caem na sua conta é uma coisa que não tem como ela mentir. É de fato o dinheiro cair na sua conta, ou seja, a empresa tá dando lucro e ela tá distribuindo uma parte desse lucro para você. Então só da empresa pagar dividendos já é um sinal de qualidade. Agora imagine uma empresa que nos últimos 25 anos pagou dividendos e esse dividendo veio aumentando ao longo dos anos. Ou seja, isso é uma demonstração de qualidade e que o lucro dessas empresas também veio crescendo aí ao longo dos anos. A taxa de administração dele é 0,35% ao ano. E se a gente vir aqui em holdings para ver as empresas que estão dentro dela, olha só, mais uma vez vão ter empresas aqui que a gente conhece, mas a maioria a gente não conhece pelo mesmo motivo que eu te expliquei. Veja que das que a gente conhece, a gente sabe que são empresas de extrema qualidade. Olha só, Coca-Cola. Não preciso explicar o poder que a Coca-Cola tem no mundo, o quanto que eles vendem, o quanto que eles lucram no mundo, por isso que eles têm esse poder de distribuir dividendos e os dividendos irem aumentando ao longo dos anos. Mais uma empresa aqui que todo mundo conhece, Johnson & Johnson. Dispensa apresentações, principalmente se você tem filho, impossível que você não tenha dado lucro para Johnson & Johnson aí nos últimos anos da sua vida, com a quantidade de produtos de qualidade que essa empresa oferece. Um último exemplo aqui, ó, McDonald's, mesmo caso da Coca-Cola, também dispensa apresentações do poder que essa empresa tem no mundo inteiro de gerar lucro, por isso que ela distribui dividendos todos os anos para os acionistas e esse dividendo vem crescendo ao longo dos anos. E aqui embaixo mostra, ó, são 70 empresas, então das 500 empresas que tem no S&P 500, somente 70 tiveram essa capacidade de distribuir dividendos crescente nos últimos 25 anos. Essa ETF aqui, ela não paga mensalmente, mas eu quis trazer ela aqui porque ela é uma demonstração clara de como o mercado americano é mais desenvolvido que o nosso, porque uma ETF dessa seria praticamente impossível aqui no Brasil, porque o mercado deles é muito mais maduro, ele existe há muito mais tempo, tem empresas muito maiores, mais consolidadas, que geram receita no mundo inteiro, então nem existe uma ETF
desse nível de qualidade aqui no Brasil. E aí, abrindo aqui a página dela no Investidor 10, veja que o yield dela foi 2%, mas ela se valorizou no último ano 6,2%. Ou seja, se você tivesse carregado esse ETF aqui em 2024, você teria ganhado 27% da valorização do dólar, mais 6,2% com a valorização da cota da ETF, a valorização do preço das empresas que estão lá dentro, e ainda mais 2% em forma de dividendos. Perceba que ela é uma linha reta aqui de valorização nos últimos 10 anos, mas, por exemplo, aqui a linha azul, nos últimos 5 anos, é a ETF VOO, né, que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ela valorizou 80% nos últimos 5 anos, em dólares. Já a NOBL, ela valorizou 35%. Aí você pode talvez olhar isso aqui e pensar, pô, então eu prefiro pegar o S&P 500, mas é uma característica diferente. No VOO, você tá correndo um risco maior, porque o VOO tem essas empresas de qualidade, mas também tem empresas mais arriscadas de tecnologia, que se valorizaram bastante ao longo dos anos, mas a gente sabe que no momento que o mercado não tá tão bom, elas se desvalorizam mais também. Aqui no NOBL, você abre mão de ter essas empresas de tecnologia mais arriscadas e você tem somente extrema qualidade dentro da ETF, que pode até te dar uma valorização menor, mas é muito mais seguro, porque se tiver uma crise, empresas do nível da Coca-Cola, do McDonald's, da Johnson & Johnson, elas não vão super se desvalorizar. Elas até podem se desvalorizar no curto prazo, mas bem menos do que empresas mais arriscadas de tecnologia. É um perfil de investimento diferente.